Número 5, ter união e compromisso com alvos da equipe. Ter união e compromisso com alvos da equipe. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 9 que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, esse é um princípio da união, né? É sempre melhor ser dois, né? Esse texto, eu sempre digo, esse texto ele é muito utilizado para falar de casamento, mas esse texto de Eclesiastes, ele não está falando só sobre casamento. Ele está falando sobre amizade, sobre unidade, sobre união, né? Na equipe, deve existir a força e a motivação que o companheirismo providencia. Se existe individualismo, ou seja, se as pessoas fazem o que querem, sem o conhecimento do líder, isso deve ser constatado e combatido. Em primeira instância, há de se ter uma submissão ao líder, né? Essa clareza ajuda a evitar conflitos e facilita que todos cumpram suas funções de forma responsável, atraindo a glória de Deus. Cada um precisa se sentir importante e valorizado em seu ministério, assim como respeitar o ministério do colega. Ok? Número 6. Ter clareza quanto ao papel de cada membro na equipe. Ter clareza, tinha acabado de citar agora há pouco, né? Ter clareza quanto ao papel de cada membro na equipe. Efésios 4, do 11 ao 12, diz, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, assim como no corpo de Cristo, né, tem o profeta, tem o apóstolo, tem o evangelista, tem o pastor e tem o mestre, cada um com uma função específica, um propósito específico bem definido. Assim, numa equipe, cada um deve ter clareza no seu papel, né? O Marcel é o baixista, o Guilherme é o baterista, o Neto é o tecladista, o André é o violonista e a Daiane e o Victor são os vocalistas. Tudo termina com isto, né? Mas cada um na sua função, ok? E assim serve também numa empresa, numa equipe de 12, no ministério. Quando um membro da equipe não tem uma função definida, aqueles que têm uma personalidade mais passiva podem sentir-se desmotivados e até sair da equipe. Já aqueles que possuem uma personalidade mais forte e são mais ativos podem humilhar os outros membros. Muitos conflitos e problemas são evitados quando todos entendem com clareza o papel e a responsabilidade de cada um. Então, numa equipe, quando cada um sabe exatamente o seu papel, e existe uma clareza nisso, muitos problemas são evitados, né? Muitos conflitos e problemas surgem, muitas vezes, da falta de clareza na função de cada membro na equipe. 4.7. Experimentar graça e poder nos dons espirituais. É mais uma característica necessária para uma equipe modelo. Experimentar graça e poder nos dons espirituais. Os dons espirituais ajudam a esclarecer os papéis de cada membro. Para isso, é necessário elaborar um resumo desses dons, relacionando-os a cada membro da equipe. Peter Wagner, em
Descubra Seus Dons Espirituais, Abba Press, 1979-1995, oferece-nos uma lista. Então, Peter Wagner, nesse livro, Descubra Seus Dons Espirituais, ele cita uma lista de dons que nós podemos e devemos buscar. Primeiro deles, eu considero o mais importante de todos, o dom da profecia. As pessoas só se convertem através da pregação do Evangelho. O dom da profecia é o dom de profetizar, de pregar. E esse, para mim, é o principal, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue, diz a palavra de Deus. Segundo, o serviço. O dom de profecia está ligado também em ouvir a voz de Deus. A gente fala aquilo que a gente ouve, a gente prega aquilo que a gente ouve Deus falar. Serviço ou ministério, é um outro dom, quem tem um dom de servir. Esse dom deveria, todos deveriam ter esse dom, porque na igreja de Jesus, quem não serve, não serve. O dom do ensino, que é o dom do mestre. O dom da exortação, encorajamento. Exortação e encorajamento. Tem pessoas que têm esse dom, de encorajar, de motivar, de exortar. O dom de dar, da generosidade, o dom de contribuir. Tem pessoas que têm esse dom da generosidade, ela tem facilidade de doar, muitas vezes até quantias altas, o dom de presidir e de liderar. O dom de misericórdia, pessoa misericordiosa, ela tem misericórdia de todo mundo. Quando ela vê uma necessidade, vamos socorrer aquele irmãozinho, pelo amor de Deus, não podemos deixar ele passar prova, vamos ajudar. O apóstolo, tem o apóstolo e tem o obreiro apostólico, ou o líder apostólico. O profeta, o profeta que é um pregador, um proclamador. O profeta também é aquele que vai preparando o caminho, O profeta é aquele que põe fundamentos, assim como o apóstolo. A Bíblia diz que a igreja de Jesus ela é edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. O evangelista, o evangelista é aquele que tem a facilidade, de propagar o evangelho, de ganhar almas para Jesus, de comunicar com a multidão. O pastor é aquele que apacenta, é aquele que tem um ombro grande e ouvidos atentos. O mestre, que tem o dom do ensino, aquele que tem a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria é aquela palavra revelada, recheada de sabedoria, que vai ajudar a pessoa a muitas vezes sair de uma enrascada, E a palavra de conhecimento é uma palavra revelada, que vem diretamente de Deus, Às vezes até uma revelação de algo que estava em oculto. É um dom. O dom da fé. Além da fé comum, que todos nós podemos ter, e devemos ter, existe o dom da fé, que é um dom específico. A pessoa tem um dom da fé, ela tem uma fé descomunal, é o dom da fé. Dons de cura, milagres, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas, administração, ajuda, arte e artesanato, celibato, o dom de ser solteiro, libertação, cura, hospitalidade, intercessão, louvor, missionário transcultural e outros. O dom é importante, mas o essencial é ganhar vidas. Para isso, Jesus chamou a todos. Amém? Então é importante, que o membro da equipe seja alguém que experimente, a graça de Deus e o poder dos dons espirituais, que busque os dons e que tenha pelo menos um desses dons que possa ser colocado à disposição, da equipe.
E como que você vai ajudar uma equipe se você não tiver nenhum dom, né, para colocar à disposição? 4.8. Identificar o papel de cada membro da equipe com seus talentos e personalidade. Identificar o papel de cada membro da equipe com seus talentos e personalidade. Um talento é um padrão de pensamento, sentimento ou comportamento que se repete naturalmente. Pode ser identificado pelos anseios do coração, aprendizagem rápida, prazer e reações espontâneas. Deus nos criou para sentirmos imenso prazer naquilo em que fazemos e ter um propósito de vida de forma intensa. A personalidade define a motivação. A equipe precisa entender isso. A forma como um membro enxerga a responsabilidade de cumprir uma tarefa delegada por seu líder depende muito de sua personalidade. O inovador tentará inovar. O competitivo irá competir. Quem é perfeccionista procurará melhorar a qualidade do trabalho. O pioneiro procurará ir além do que já foi estabelecido. Outra forma relativamente simples para a equipe entender a personalidade um do outro é saber que há pessoas estruturadas e não estruturadas. Guarda bem isso daí, tá? Numa equipe é importante eu entender que tem pessoas que elas são estruturadas e outras são não estruturadas. Qual que é a diferença? As pessoas estruturadas, elas gostam de ordem, organização, tudo por escrito, tudo anotado, avisado com antecedência, né? Definição, manter cada coisa no seu devido lugar e objetivos claros. Pessoa estruturada tem esse perfil, né? Ordem, tudo organizado, tudo bem definido, com data para se cumprir, objetivos claros, metas, tudo definido, certo? Essa é uma pessoa estruturada. A mente dela, a programação dela, neurolinguística funciona dessa forma, né? E não adianta querer mudar. Ela é assim. E tem aquela que é não estruturada. A não estruturada é aquela que não gosta de trabalhar com meta, com planejamento, né? Ela gosta de espontaneidade, né? A não estruturada, ela gosta de espontaneidade, flexibilidade, opções, né? Criatividade e do fluir do espírito, né? Eu me considero totalmente não estruturado. Embora eu também, por ter formação em administração de empresas, né? Eu também gosto da estruturação das coisas, né? Mas eu amo, né? Ter essa flexibilidade. E o fluir do espírito, então, nem se fala, né? Então, o não estruturado, ele não gosta muito de metas, planejamento, de organização, cumprir horário, tudo certinho. Ele gosta mais de flexibilidade, entendeu? Então, numa equipe, geralmente vai ter os dois. Eu preciso lidar com esses dois tipos de personalidade. Mas ambas precisam umas das outras, né? O estruturado precisa do não estruturado e vice-versa. Outro aspecto para compreender a personalidade é perceber que o indivíduo pode ser motivado por tarefas ou por pessoas. Tem pessoas que são motivadas por tarefas e outros são motivados por pessoas. Alguém motivado por tarefas valoriza a produtividade, coloca a tarefa acima das necessidades das pessoas e se sacrifica para que a tarefa seja completada. Para os que são motivados por pessoas, é mais importante cuidar delas do que cumprir um programa ou projeto. Novamente, ambos precisam um do outro, né? Então, tem pessoas que são motivadas por tarefa e outra motivada por pessoa. Por tudo isso,
é de suma importância que cada um saiba seu estilo de personalidade e como isso pode afetar a maneira com que uma equipe funciona. Em equipes de ministério que mudam o mundo, David Cornfield oferece-nos 4 tipos de personalidade com perfis ligados a cada um deles. Só uma coisa antes da gente entrar aqui. Eu já tive, várias vezes nas equipes que eu já liderei, pessoas estruturadas e não estruturadas. São completamente diferentes. O estruturado, por exemplo, ele adora trabalhar com agenda. O estruturado não vive sem agenda. Tudo é com agenda e com horário. Se você chega para um estruturado, na semana você está organizando um evento, e na semana do evento você avisa a ele que você vai precisar da ajuda dele, você vai ganhar um fora. Você vai ganhar um não. Porque o estruturado ele já tem a agenda dele já com 2, 3 meses de antecedência pronta. Então ele espera que você avise, pelo menos, de preferência com os 3 meses de antecedência. Aí você chega, vai convidar o estruturado para o aniversário. Você vai fazer uma festa de aniversário. Só que você resolve convidar ele no mês do teu aniversário. Está arriscado você ouvir o não. Infelizmente, não vou poder ir no teu aniversário. Você está me avisando só agora? Porque ele já tem tudo estruturado, está entendendo? Então, pessoa estruturada, ela funciona assim. Médicos, geralmente são estruturados. Dentistas, advogados, são pessoas que trabalham com agenda. Um médico, você vai marcar a consulta, dependendo do médico, tem médico que esse ano você não pega mais agenda com ele, só para o ano que vem. Se é um médico famoso, de uma determinada especialidade, só ano que vem. Então, eles trabalham dessa forma e a gente precisa respeitar. A minha filha, por exemplo, a Anne, ela trabalha com salão, ela coloca cílios, Ela já está com a agenda dela até dezembro, já quase tudo organizado. Então, a gente precisa respeitar, as profissões, principalmente, e os líderes que são estruturados. Então, é importante. E assim como o estruturado tem que respeitar o não estruturado, que o não estruturado ele se sente preso quando tem muita informação, muito método, muita data, horário, ele se sente meio que aprisionado, E às vezes até trava por causa disso, Então tem que haver um respeito, Isso também está muito ligado à cultura, está muito ligado à educação que a gente recebeu já lá dos pais, Do perfil de liderança dos nossos próprios pais. Então, tudo isso está muito ligado a isso também, Então, como eu estava falando aqui, em equipes de ministério que mudam o mundo, o David Cornfield, que é um escritor, ele oferece 4 tipos de personalidades com perfis ligados a cada um deles. Primeiro, personalidades. Tem personalidade direta, decidida e dominante. Tem também a personalidade inspiradora, influenciadora, interessada nas pessoas. Tem a personalidade segura, sólida e simpática. E tem a personalidade cuidadosa, criteriosa e certinha. Hoje aqui no Brasil tem empresas que fazem todos os coaches, Aqui no Brasil tem a Febracis também, que trabalha com análise comportamental. Então hoje, se você fizer um teste de análise comportamental, eu já tive a oportunidade de fazer 2, é muito bacana. Você consegue ver exatamente em que área que a tua personalidade se enquadra. Isso é importante, Você estudar essas personalidades mais a fundo, até para poder entender a você mesmo e entender o outro. Isso é bacana, quem puder fazer. Às vezes, tem empresas que oferecem isso até gratuitamente. Se você pesquisar na internet, talvez até ache lá um teste de perfil comportamental gratuito. Pode ser que tenha. Eu não pesquisei, mas é capaz de ter. Perfis.
relacionados a 4 tipos acima de personalidade. Tem o perfil visionário, inspirador, conquistador, realizador e criativo. Tem o perfil persuasivo, incentivador, realista, conselheiro e promotor. Tem o perfil especialista, conselheiro, conquistador, defensor, questionador e perfeccionista. E tem o perfil pensador objetivo, criativo, realista, promotor e perfeccionista. 4 tipos de perfis diferentes. Então, numa equipe, geralmente, as pessoas têm personalidade diferente, perfil diferente, um é estruturado, outro é não estruturado, né? Um tem uma personalidade mais, tem um perfil mais, melancólico, o outro é mais fleumático, o outro é colérico, o outro é sanguíneo. Então, numa equipe, todos são diferentes. E conhecer tudo isso vai nos ajudar a entender melhor o nosso próximo, entender melhor o nosso irmão. Por que um age de um jeito, por que o outro age diferente, de outro jeito. A verdade é que cada um de nós é único, 4.9. Outra característica importante para uma equipe: mostrar eficiência nas reuniões. Mostrar eficiência nas reuniões. Uma equipe precisa ser eficiente em suas reuniões. O tempo dos membros de uma equipe é o recurso mais precioso. Não se pode menosprezar isso e gastar tal recurso como se fosse inesgotável. Eu tenho que, como líder principalmente, usar bem o tempo da reunião. Não dá para abusar. Às vezes tem pessoas ali que todo mundo tem que acordar cedo, vai dormir tarde. Então, às vezes, você faz lá uma reunião de 1h30 e dava para ter feito tudo em 40 minutos. Faz uma reunião de 2 horas que podia ter sido feita em 1 hora. Então é questão de organização, E aí você está desperdiçando o tempo da pessoa. Então isso é importante. Cuidar com isso, Porque o tempo é o recurso mais precioso que a gente tem. Segundo Katzenbuck, não sei se é assim que pronuncia, autoridade em administração de empresas, existem 2 ingredientes básicos para uma equipe ser eficiente. Primeiro, mutualidade na prestação de contas e rendimentos. E não tanto em decisões. Mutualidade na prestação de contas e rendimentos e não tanto em decisões. Líder mais membros. Segundo, sabedoria. Sabedoria para o líder que necessita saber quando um assunto precisa ser discutido pela equipe e quando a equipe precisa ser consultada e quando a equipe deve ser apenas informada de certas decisões. Então, tem decisões que não se discutem em equipe. Tem decisões que o líder ele busca a Deus, o Espírito Santo fala com ele, dá a resposta para ele, dá a direção para ele, e o líder chega para a equipe e ele apenas comunica. Para isso que tem um líder. E se ele é um homem de Deus, ele fala com Deus e Deus fala com ele. E é importante lembrar que no reino de Deus não existe democracia. A democracia ela existe no reino humano. O reino de Deus é monárquico. Deus ele é um rei. Então, quando o rei dos reis, que é Deus, ele se comunica conosco, com um líder espiritual, por exemplo, como eu, e Deus dá uma diretiva, dá uma ordem, dá uma direção, Deus não se questiona. Eu só vou chegar como líder, Deus falou comigo que é assim, e assim, e assim, de agora por diante. E ponto. E não tem margem para ninguém discutir nada. Porque foi Deus que deu a direção, está dando para entender? Agora, vamos pintar a igreja. O que vocês acham? Azul, vermelho ou amarelo?
Quem concorda que é azul, levanta a mão. Quem quer pintar a igreja de amarelo, levanta a mão. Quem quer pintar a igreja de verde? A maioria optou pelo verde, então vou pintar de verde. Está entendendo? Então tem coisas que a gente consulta a equipe. Tem coisas que a gente consulta a Deus. Deus falou, a gente só comunica. E tem coisas que a gente discute em equipe, né? Levanta o assunto para discutir, né? Vamos organizar uma festa. Então vamos lá, todo mundo. Quem pode participar? Quem que pode ajudar? Qual que é a tua sugestão? Vamos fazer assim? Cada um leva a sua comida? Ou o Remy se responsabiliza pelo churrasco? Ele compra tudo, fizemos uma vaquinha, depois a gente só ajuda com o dinheiro. Então como é que vamos fazer? Vamos fazer dessa forma? Então vamos lá. Todo mundo concorda? 4.10. Ter boa amizade, relacionamentos saudáveis. Ter boa amizade e relacionamentos saudáveis na equipe, né? Isso é importante. Se há alguma motivação em Cristo, se há alguma exortação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição profunda e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2, do 1 ao 5. Ser bons amigos, gostarem uns dos outros e sentirem-se valorizados e apoiados, contribui muito no trabalho em conjunto. Pesquisas demonstram que o fator que mais afeta a produção numa equipe é o relacionamento desenvolvido entre os seus membros. A equipe que não se relaciona bem está fadada a morrer e provavelmente seus membros ferirão uns aos outros pelo caminho. Para que relacionamentos saudáveis sejam desenvolvidos, é preciso aprimorar 2 graus de amizades: amigos próximos e amigos íntimos. Vejamos as características. Os amigos próximos, eles gostam um do outro, optam por passar um tempo livre juntos, abrem os seus corações um com o outro, né? E sentem um grau profundo de aceitação. Amigos íntimos. Amigos íntimos compartilham os seus mais íntimos desejos e ideais. É uma relação de confiança mútua. Exemplo, Jonatas e Davi, Paulo e Timóteo, Jesus e Pedro, Jesus e João. Estão comprometidos com os mesmos objetivos. Possuem o compromisso de ver o caráter de Cristo desenvolvido um no outro. Possuem senso comunitário. O que pertence a um também pertence ao outro. Quando a equipe não compartilha as mesmas expectativas em relação à forma como os membros devem se relacionar, gera frustrações, conflitos, desânimos e mal entendimentos. Sem expectativas claras, uma pessoa acha que está fazendo tudo o que deve, até indo além, enquanto outra pessoa fica resmungando e criticando. 4.11. Amar incondicionalmente. Uma outra característica da equipe, né? A equipe deve aprender a amar incondicionalmente. As 5 linguagens do amor, de Gary Chapman, ajudam-nos a entender que podemos expressar amor e apoio para alguém de diversas maneiras. As linguagens são palavras de afirmação, bilhetes, cartas ou cartões. Palavras de afirmação, né? O que são palavras de afirmação? É uma linguagem de amor, né? Escrever um bilhetinho,
para a pessoa que você ama, para o seu amigo, para o seu colega de equipe, né? Escrever um bilhetinho, escrever uma carta ou um cartão, ou uma palavra de motivação, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de valorização, de carinho, né? Palavras de afirmação. Segunda linguagem de amor, toque físico. Aí no toque físico envolve abraço, beijo, né? Que é o ósculo santo, encostar a cabeça no ombro do outro, né? Fazer um cafuné, né? Um carinho na cabeça. Tem pessoas que gostam de massagem, né? Minha esposa ama massagem. Então, toque físico. Presentes, né? É uma linguagem universal, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, presente, chocolate, bombom, flores, roupa, um bolo, um prêmio, né? Enfim, a linguagem dos presentes. Tem também os atos de serviços, né? Que é prestar um serviço. Tem pessoas que só se sentem amadas quando você presta um serviço para ela. Quando você prepara um café da manhã, né, para a sua equipe, né? Faz um churrasquinho para a equipe, né? Manda matar o boi. Opa, só quando a equipe é grande, né? Então, não tem... Todo crente gosta de comida, né? Então, preparar uma surpresa, né? A nossa célula lá em casa, Deus está abençoando. Toda sexta-feira tem alguma coisinha diferente, né? Já teve sexta que não teve. Teve sexta que foi na base da água mesmo. Mas geralmente a gente faz alguma coisinha, né? No que depender da minha esposa, toda sexta-feira sai uma comidinha. E todo mundo adora, né? Todo mundo ama a comidinha que tem depois no final da célula, né? Sexta-feira estão todo mundo convidado para ir lá fazer uma visita na minha célula. Qualidade de tempo, né? Essa é a linguagem principal da minha esposa, né? Qualidade de tempo envolve, né, sair com a outra pessoa, fazer algo especial para ela, né? Assistir um cinema, assistir um filme junto, andar de mão dada, né? Passar tempo junto, né? E qualidade de tempo não fala de quantidade de tempo, mas é a qualidade do tempo, ok? Então, são 5 linguagens de amor que é importante você identificar numa equipe a linguagem de amor um do outro. Porque, às vezes, o Marcel, a linguagem tua principal, Marcel, qual que é? A minha? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. A minha é palavras de afirmação. Se eu não conhecer a linguagem dele e ele não conhecer a minha, aí eu estou lá elogiando ele, encorajando, motivando, só que ele não está se sentindo amado. Por quê? Porque a linguagem dele não é palavra. A linguagem dele é qualidade de tempo. Então, se eu tenho um discípulo na minha equipe, como o Marcel, eu vou ter que investir tempo nele. Eu vou ter que sair, ter que convidar ele para sair, vamos tomar um café junto, vamos passar um dia junto. Final de semana, o que tu vai fazer, Marcel? Vou convidar ele e a esposa dele para ele fazer algo, né? Por quê? Porque é a linguagem dele. Se eu não identificar isso, eu estou lá falando da minha linguagem, mas que não é a dele, eu não estou comunicando amor, tá entendendo? Então, no casamento é importante, né? Numa equipe. Oi? Tu gosta de surfar? O Reni. Então, é importante, né? Geralmente, todos nós temos uma ou duas linguagens que predominam, né? E eu preciso identificar numa equipe a linguagem de cada um, para mim poder comunicar a linguagem dele. Pessoal, vamos encerrar esses 2 itens aqui para a gente encerrar a lição de hoje. 4.12, né? Mais uma característica de uma equipe modelo. Alicerçar os membros da equipe na palavra de Deus. Né? Alicerçar os membros da equipe na palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16. O alicerce da equipe deve ser construído na palavra. Toda equipe precisa ter uma base bíblica e ser orientada por princípios e valores bíblicos.
A capacitação de seus membros deve ser feita com base na palavra, para que os frutos permaneçam e sejam eternos. Né? Então, uma equipe modelo tem que alicerçar, um bom líder, né? Precisa alicerçar os membros da equipe na palavra de Deus. Né? A gente já tinha falado sobre isso no começo da aula, né? Sobre a casa firmada na rocha, né? Edificado na palavra. A palavra é o fundamento de tudo. Sem a palavra, é casa edificada na areia. Equipe firmada na areia. 4.13. Reconhecer a graça de Deus no líder e atender à voz do líder, né? Uma característica importante para a equipe, né? Reconhecer a graça de Deus que está sobre a vida do líder, né? Ou podemos dizer a unção que está sobre a vida do líder, ou podemos dizer também reconhecer aquilo que o nosso líder carrega, né? E atender à voz do líder. A graça se constata no líder quando ele tem a confiança de que Deus o chamou para liderar a equipe e de que Deus está com ele, conforme Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17 vai dizer, né? Obedecei a vossos guias e submetei-vos a eles. Eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Depois, 1 Samuel 15, do 22 ao 23, né? Vai dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Primeiro livro de Samuel 15, 22 a 23. Porém, Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a iniquidade de idolatria. Ok? Então, essa confiança se sustenta pela confirmação da equipe, pelo discipulador desse líder e pelos resultados das células. A equipe deve crer nos resultados da obediência plena, pois obediência incompleta é o mesmo que desobediência. O que praticamos oferece evidências da nossa fé. Fé e obediência também caminham juntas, e por meio delas a equipe se torna vitoriosa e frutífera. A obediência e a fidelidade aos líderes cristãos devem basear-se numa superior lealdade a Deus, mas somente enquanto esses líderes permanecerem fiéis e leais a Deus, à sua palavra e ao seu propósito para a igreja, ou para o ministério, ou para a equipe, ok? Finalmente, número 5, objetivo de trabalhar em equipe. Objetivo de trabalhar em equipe. Hebreus 12, 1, a palavra de Deus diz, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus sente um imenso prazer em nós quando estamos correndo a corrida que nos é proposta. O maravilhoso disso é que não estamos sozinhos, solitários nessa corrida. Como equipe, juntos fazemos algo importante para o reino de Deus, algo que nenhum de nós conseguiria fazer sozinho. Ganhar, consolidar, discipular, treinar e enviar o fruto fiel nos alegra e nos motiva. Amém? Ganhar, consolidar, discipular e enviar o fruto fiel nos alegra e nos motiva. Conclusão: a equipe é a base para realizarmos os projetos de Deus com sucesso. A equipe é a base para realizarmos os projetos de Deus com sucesso. Amém? Então encerramos a 8ª lição. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Semana que vem, se Deus permitir, a gente
começa a 9ª lição, a multiplicação pelas equipes modelo. Quem que vai orar agradecendo a Deus? A Edna ora, um homem orou no começo, agora a representante feminina. Senhor, obrigado por mais um dia, Senhor, que aprendemos aqui, Senhor, a Tua palavra, nosso coração, para sermos um líder, Senhor, de êxito, Pai. Abençoa a vida de cada um aqui, Senhor, a vida do pastor Cristo, que tirou um tempo para vir nos ensinar, Pai. Abençoa também a casa dele, a família dele, e a cada um que aqui está, Senhor, seus familiares também. Me leve, Senhor, para a casa debaixo da Tua mão santa, Senhor. Vai de frente, Senhor, guiando o caminho, para que nada nos aconteça. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, uma boa noite.